estudantes, como vão? Eu sou a professora Ana Aline e é uma satisfação estarmos juntos para mais uma videoaula do programa Linhas do Conhecimento, que, seguindo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba numa grande sala de aula. Hoje nós vamos fazer uma nova viagem. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Noruega, seu sistema político, os hábitos de seus moradores, um pouco da história do país que tem como os precursores os vikings. Vista um casaco bem quente, bem pesado, afinal, lá a temperatura ao longo do ano varia em geral de menos 7 graus a 21 graus Celsius. Aqui vamos descobrir então aonde fica a Noruega. Então, saindo aqui de Curitiba, nós podemos ver, então saindo aqui do aeroporto, porque afinal fica muito longe daqui, então saindo de Curitiba até a Noruega. Aonde fica a Noruega? Olha lá, a Noruega localiza-se ao norte da Europa e tem uma fronteira terrestre. Olha lá, a Noruega que tem uma fronteira terrestre. Vamos esperar ele parar aqui para nós. Aí, a Noruega que tem uma fronteira terrestre com a Suécia, a Finlândia e ainda tem uma parte com a Rússia. Percebam que parece um braço, ó, como se fosse um braço assim. Então, a capital, que é a cidade de Oslo, fica aqui, então aqui nessa parte, e a parte marítima do outro lado ali. O que tem de tão interessante nesse país? Então, como eu falei para vocês, o território que foi ocupado pelos vikings no início. Hoje é um país próspero e moderno. A capital, que é Oslo, predominam as paisagens, as montanhas, platôs, os fiordes. Fiordes é uma grande entrada de mar entre as montanhas rochosas, que é originada por uma erosão causada pelo gelo antigo. Cerca de 2/3 do país são ocupados por montanhas. Essas características físicas proporcionam belas paisagens, além de impulsionarem a atividade pesqueira. A costa oeste tem verões frescos e amenos. No lado leste do país é mais quente no verão e o frio é intenso no inverno. Parte do território nacional está situado ao norte do Círculo Polar Ártico, que é o local onde o Sol permanece visível durante 24 horas. Daí a expressão, a origem do termo Terra do Sol da Meia-Noite. Já no lado leste, que formam a península escandinava, península é uma formação geológica formada de uma extensão de terra que se encontra cercada de água por quase todos os lados. Ela está situada a pouca distância da Dinamarca. No início, o seu território essa região também foi ocupada pelos vikings. Vamos seguir ali. Opa! Aqui. Então, a região da Noruega, a Suécia, olha lá a cidade de Tromsø, então que é uma cidade da Noruega também, a capital que eu falei para vocês. E aqui fica a região dos fiordes. Então, vamos imaginar que a Noruega é um braço. Então, aqui fica a capital, Oslo, e a região dos fiordes, que é uma região muito visitada, fica nessa parte aqui. Então, que é isso aqui. Então, aqui é a capital e aqui a região dos fiordes que eu falei para vocês. Falar do clima, então, falar do clima da Noruega, olha aqui, antes de eu falar do clima, deixa eu mostrar para vocês que esse aqui é o fiord de Geiranger, que é uma das muitas reentrâncias marítimas da costa oeste da Noruega, uma paisagem belíssima. Aqui nós temos também a geleira, que é a geleira a geleira de Jostedal, que é a maior geleira da Europa continental. E falar da Noruega, falar do clima dela, significa que estamos falando de um clima muito frio, polar. No norte, durante todo o inverno, é uma época em que o sol se põe por 2 meses no verão e mantém-se no horizonte pelo mesmo período do tempo. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que no período do verão, o sol fica lá por 2 meses. E no período do inverno, frequentemente, as temperaturas que são muito, muito baixas, o sol não se põe na linha não sobe a linha do horizonte. Então, fica um período com muito sol, dia e noite, e um período de muita escuridão, também no dia e à noite.
essas temperaturas, elas são, então, muito frias. E a Noruega, como eu disse para vocês, então é chamada da Terra do Sol da meia-noite. A zona do Cabo Norte com 24 horas de luz, conseguem imaginar isso? A partir de meados de maio, é o período que fica o Sol durante 24 horas, né, por todo o dia, até o final de julho. E o período durante o qual o Sol é o período quando ele nunca se põe. E inversamente, há longas noites de inverno no final da estação, que é em novembro, até o final de janeiro, durante o qual o Sol nunca vai subir a linha do horizonte também. Durante esse período pode ser observado um fenômeno belíssimo que é chamado de aurora boreal. Assistam comigo a um vídeo que explica esse fenômeno natural. A aurora boreal é um fenômeno meteorológico que forma um lindo balé de luzes no céu e que pode ser observado em todas as regiões próximas ao Círculo Polar Ártico. A aurora boreal ocorre a partir do impacto entre partículas do vento solar e a atmosfera terrestre. Ao entrarem na atmosfera terrestre, essas partículas solares são canalizadas pelo campo magnético da Terra e se concentram nos polos. Com esse choque, com a acumulação nos polos por conta do campo magnético da Terra, as partículas solares ainda encontram outros elementos nas camadas mais altas da atmosfera, como moléculas de oxigênio e nitrogênio. A partir de tudo isso, são formados os pontos luminosos e as faixas circulares ou horizontais, cheias de cores, luzes e encantos. A variedade de cores, luz de cor azul, vermelha e verde, é produzida pela irradiação de diferentes íons, que são os átomos que perderam ou ganharam elétrons. Lembram-se das aulas de química, das aulas de biologia, ciências? E as faixas? Por que os íons seguem as linhas do campo magnético da Terra? A melhor época para a observação da aurora boreal é entre o final de setembro e início do outono, a março, sendo que nesses meses de novembro e março, em especial, a intensidade e possibilidade de observação do fenômeno são bem maiores. Isso é porque a atividade solar é maior nessa época. Apesar de saber a melhor época que acontece o fenômeno, é difícil prever exatamente quando ele irá acontecer. Então, se quiser observá-la, é preciso um bom planejamento. Agora que você já sabe o que é a aurora boreal e como ela acontece, é hora de ver onde essas luzes estão acontecendo. O evento pode ser registrado em vários países da Europa, inclusive na Noruega. Que fenômeno lindo, não é mesmo? Então, agora que a gente já viu um pouco mais da aurora boreal e eu aposto que vocês ficaram curiosos para saber um pouco mais e observar mais dela, vamos saber um pouquinho como é a fauna e a flora nesse país belíssimo que é a Noruega. As árvores mais presentes são os pinheiros, as bétulas, os freixos, urzes, musgos folhosos, crescem no solo de muitas florestas. Então, olha lá. Acredita-se que os pinheiros sejam as árvores mais antigas da Terra. Alguns podem viver por até 6.000 anos. Há 90 espécies de pinheiros. Eles são mais comuns nas regiões montanhosas. Então aqui, olha, eu falei para você em bétulas. Eu não conhecia essa planta antes de estudar, né? Então as bétulas são árvores conhecidas por terem essa bela casca e fazem muito sucesso na Noruega na parte de móveis e madeiras rústicas. As bétulas produzem cachos, esses cachos aqui, olha só, cheios de sementes, e quando eles caem das árvores, as sementes se espalham no solo, então continuando todo esse processo, né, de plantar novamente, de nascerem novas plantas de bétulas. Aqui é comum vermos também as ondulantes cobertas, as colinas ondulantes cobertas com essas belas flores roxas. Os musgos provavelmente vocês já viram, né? Mas eles se desenvolvem em locais muito úmidos, que propicia bem a região da Noruega, caracteriza bem a região da Noruega.
locais úmidos e sombreados. Existem mais de 10 mil espécies ou tipos de musgo no mundo inteiro. E aqui vamos também falar dos animais, que são comuns os animais mamíferos pequenos, como lebres, raposas, texugos, alces, as renas, os lemingues e os lobos, e vivem nas florestas e nas montanhas. Aqui a gente pode ver o lemingue, que é um tipo de roedor. As renas, né, possuem galhadas, que são grandes estruturas ósseas que crescem na cabeça dos animais. E o texugo, que é um mamífero conhecido pela enorme capacidade de escavar. Aqui nós temos as trutas e os salmões, que são os peixes em geral que vivem em riachos e lagos. Elas são, então, as trutas, que são parentes do salmão. E outro tipo são peixes de clima bem frio, como o bacalhau. Já a Noruega moderna, né, hoje em dia, é caracterizada por um nível elevado de bem-estar, igualdade de gênero e estabilidade econômica. Como nação, as raízes da Noruega remetem ao século IX. O país conquistou a independência da Suécia em 1905 e desde então tem sido uma monarquia constitucional. A Constituição norueguesa ela é de 1814. É a segunda Constituição escrita mais antiga do mundo e que ainda está em uso. Mas afinal, né, o que é uma Constituição? De todas as leis que existem em um país, a Constituição é a mais importante delas. É a norma que trata justamente da elaboração das outras leis, como devem ser feitas, por quem devem ser feitas, e é o conteúdo mínimo que essas e outras leis, né, outras normas, devem ter. A população. A população são de pessoas, atualmente a população de pouco mais de 5 milhões de pessoas, cerca de 14% são consideradas imigrantes. A Noruega também tem várias minorias nacionais e, como resultado da globalização, tornou-se um país mais multicultural. Os Samis são o povo indígena da Noruega. E o Sami também é a língua oficial da Noruega. Os noruegueses, na sua maioria nórdicos, né, são um povo europeu de origem germânica. Há pequenos grupos de asiáticos e de outros europeus. Vários milhares de lapões ou samis vivem principalmente no norte. Os lapões são conhecidos por criar rebanhos de renas. Então aqui a gente já está até observando esse povo, né, que habita o norte do país. O idioma principal, então, eles falam o Sami, mas o idioma principal é o norueguês. E a religião nacional é o cristianismo luterano evangélico, também conhecido por protestantes. A maioria da população vive em cidades, principalmente no sul do país, até pelas condições climáticas. Então aqui é uma igreja, a igreja que é uma igreja localizada em Redal, no município de Notodden, e é a maior igreja de madeira da Noruega. Foi construída no início do século XIII. Aqui é uma das igrejas que é uma das maiores locais onde as pessoas vão para visitar. Acabou até se tornando uma atração turística. E aqui vamos falar agora da economia da Noruega, que é um dos maiores fornecedores mundiais de petróleo, além de possuir grandes reservas de gás natural e minerais. Suas indústrias, elas fabricam principalmente navios, produtos alimentícios, máquinas, metais e papel. Aqui então temos aqui a extração de madeira, né, que é uma atividade importante da economia norueguesa, mas a pesca então e a extração de madeira também são atividades importantes para a economia. A maioria dos trabalhadores atua no setor de serviços, incluindo comunicações, bancos e saúde. A agricultura constitui uma parte pequena da economia, grãos, carnes e derivados de leite são os principais produtos. Aqui nós temos a vista da enseada de Bergen.
ao crepúsculo, ao fim da tarde. É a segunda maior cidade da Noruega e tem um porto movimentadíssimo, uma economia bem diversificada, como falei para vocês. E uma das razões desse porto aqui ser tão famoso, olha só, tão movimentado, é o bacalhau da Noruega. Ele logo se tornou o ingrediente principal e popular e saboroso na bacalhoada, né, que é originário de Portugal. Esse prato clássico pode ser preparado de diversas maneiras, mas o ingrediente principal ainda é o bacalhau da Noruega. Mesmo depois de todos esses anos, Portugal e o Brasil são um dos maiores países que importam o bacalhau da Noruega. O status histórico da bacalhoada é demonstrado pelo ditado "El que corta el bacalhau", que significa aquele que corta a bacalhoada, que é uma expressão que é usada para se referir à pessoa que está no comando de dada situação. Em diversos países da Europa e da América do Sul, a bacalhoada é sinônimo de bacalhau da Noruega, né? Ou de bacalhau. Qualidade em forma de peixe, forma de bacalhau. O sabor do bacalhau da Noruega é resultado do bacalhau e de outros peixes brancos, né, vivendo livremente nos claros e limpos oceanos do Ártico durante suas vidas, né? Então, além de tudo, uma temperatura muito baixa. Após o peixe ser capturado, a maior parte da espinha dorsal, então aqui a gente já vê, né, o pescador, né, ali os peixes secando ao sol, ele é retirada a espinha dorsal do peixe, né, removida, permitindo que ele seja espalmado no formato de um triângulo. Então, o famoso formato triangular do bacalhau da Noruega, como estão nessa imagem ali. Isso facilita a salga do peixe de forma uniforme, bem como sua secagem e prensa. Os noruegueses vivem da pesca há muito tempo e a produção do bacalhau também ocorre há centenas de anos. Então ele é manipulado por pescadores locais por gerações. O bacalhau da Noruega é um produto de primeira classe com a mais alta qualidade do mar gelado norueguês até a mesa do jantar. E agora nós vamos falar então, antes eu quero contar para vocês que na época dos vikings o bacalhau já era seco dessa forma aqui. Então ele era carregado em seus famosos navios, né, os navios vikings. E essa técnica de preservação, né, do peixe já eram antigas e profundamente enraizadas em nossa cultura. O bacalhau seco era carregado nesses famosos barcos vikings e alimentava os marinheiros, possibilitando que eles viajassem longas distâncias que eram necessárias, e logo se tornou o primeiro e mais importante produto de exportação da Noruega. Nos séculos seguintes, as expedições vikings, né, o bacalhau seco norueguês, era comercializado e vendido por toda a Europa. Em troca, os comerciantes retornavam com vinhos, né, pagavam esse bacalhau com vinhos, temperos, farinha e grãos, até roupas, joias e muito mais. Famoso então pela sua qualidade, né, o Gadus morrua, que é o nome científico do peixe, né, do bacalhau, ainda é um dos produtos pesqueiros mais procurados no mundo. E agora sim, vamos falar também, então, dos noruegueses que desfrutam de uma excelente qualidade de vida, e não é só por causa do bacalhau. Conforme um relatório que foi divulgado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, essa nação detém o maior índice de desenvolvimento humano, o IDH. É o maior índice de desenvolvimento humano do mundo. Ele baseia-se em alguns parâmetros: o parâmetro de saúde, educação e renda. Isso aí é usado para avaliar o desenvolvimento de qualquer país. O indicador da educação refere-se à quantidade média de anos de estudo de uma população. Entende-se que quanto maior for o tempo e a permanência da população na escola, melhores serão as chances de desenvolvimento para esse país. Por outro lado, mostra-se ainda um comprometimento dos gestores com o futuro de sua nação, na medida em que esse indicador reflete diretamente no desenvolvimento de futuras gerações.
Já a variável da saúde avalia basicamente a taxa de expectativa de vida dos cidadãos de cada país participante. Entende-se que quanto maior for essa taxa, nessa expectativa de vida dos seus habitantes, ações como campanhas de vacinação, educativas para a saúde, pré-natal, organização de sistemas públicos de saúde, ações também de fornecimento de medicamentos, entre outros, eles colaboram para elevar também esse indicador. Já no quesito de renda, mede-se o valor médio do rendimento dos cidadãos como base na média do Produto Interno Bruto, que é o PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida por um país em determinado período, normalmente anual, dividida pelo número de habitantes. Os serviços de saneamento ambiental atendem todas as residências na Noruega. A taxa de mortalidade infantil é uma das menores, 3 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. Todas as pessoas acima de 15 anos são alfabetizadas. A Noruega foi considerada o melhor lugar do mundo também para ser mãe. Afinal, são 12 meses de licença maternidade, sendo 90 dias destinados ao pai. Então aqui o Índice de Desenvolvimento Humano, e agora nós vamos falar da história, e já vou chegar também como é que tem o nome, todo esse nome da coroa norueguesa. Então os lapões, eles chegaram à região que hoje é a Noruega há pelo menos 10.000 anos, entre os séculos 9 e 11. Os vikings da Noruega comercializavam nas costas europeias e as saqueavam. O rei Olaf II uniu toda a Noruega no século XI. No final do século XIV, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca passaram a ser governadas por um único rei. E a Noruega era o país mais fraco dessa união. A Suécia conquistou a independência em 1523. A Dinamarca, mesmo assim, continuou a dominar a Noruega. Em 1814, a Dinamarca perdeu o controle da Noruega para a Suécia. E a Noruega, enfim, declarou a sua independência em 1905, né? Então uma independência relativamente nova. A Alemanha invadiu a Noruega em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. E os nazistas instauraram um governo pró-alemão no país, mas não obtiveram sucesso, pois o rei declarou a Noruega como um país, um povo livre. Os alemães partiram em 1945, no final da guerra. E em 1949, a Noruega entrou para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que é um grupo de países que decidiu se proteger. Então agora a gente vai falar da moeda, né? A moeda que é a coroa norueguesa. Uma coroa norueguesa, ela equivale a aproximadamente 60 centavos. Porém, não se engane, o custo de vida na Noruega é extremamente alto. E a Noruega também a Noruega e o petróleo, é o milagre do petróleo lá de 1960, quando a Noruega descobriu o petróleo no Mar Norte. Então, foi aí que a Noruega começou a se tornar um país muito rico. Tem o maior fundo soberano monetário do mundo. Até os anos 60, a Noruega era um país de pouca influência na economia mundial. Sua economia baseava-se em exportações de peixes, enlatados de minério de baixo valor. O país figurava entre os mais pobres da Europa. As descobertas de petróleo no Mar do Norte, no fim dos anos 60, deram uma guinada fantástica nesse país que soube utilizar essa riqueza para gerar progresso e desenvolvimento para o seu povo. Mas eu falei para vocês já desde o início da aula muitas vezes nos vikings, né? Então, afinal, quem eram os vikings? E vocês aí em casa, estão interessados nessa história? Os vikings eram noruegueses, suecos e dinamarqueses, e a era viking começou oficialmente no ano de 750. Já havia ali um primeiro relato datado da época na cidade de Lindisfarne, que era um monastério, que é uma casa para monges, lá na Inglaterra, que foi atacado e saqueado. Aí, um sobrevivente conseguiu fugir e se esconder e escreveu pela primeira vez sobre os vikings.
Quando ouvimos a palavra Noruega, já tem muita gente que logo liga, né, esse país à história e pensa nos vikings, que afinal estão corretos, porque na capital de Oslo há um museu viking e um barco viking que é um museu imperdível. Olha lá. Então aqui é o museu na capital da Noruega, que tem algumas embarcações. Nesse museu, o barco viking, então, os barcos vikings, essas 3 embarcações, são originais. Mas como é possível que um barco de madeira do ano 820, do ano 910, conseguir ficar conservado até hoje? Como é possível, né? Então, porque eles estavam enterrados na região. E como eu falei para vocês, a região é muito fria, então, além de tudo, o clima permitiu. No Museu do Barco Viking, o primeiro barco que você vê ao entrar é o Oseberg. Ele é do ano 820 e é também o barco viking mais bem conservado do mundo, pois há outros barcos vikings em outros países, como um que está na Dinamarca, por exemplo, mas que não está tão bem conservado quanto o Oseberg que está em Oslo. O barco Oseberg foi o último a ser construído em madeira de carvalho por volta dos anos 820 e é o mais chamativo dos 3 barcos do museu, graças à sua bela decoração. Ainda podem ser vistos alguns restos da pintura, a madeira que o barco que é todo entalhado em madeira. O museu conta com outras 2 enormes peças-chave em torno das exposições, que tratam-se de mais 2 barcos vikings extremamente conservados, junto aos quais foram encontrados restos de tapeçaria, móveis de diferentes elementos, com os quais foram enterrados quando deixaram de navegar. Aqui, o Gokstad foi encontrado em 1884. E é o barco que remontado aproximadamente do ano 890, conta com 23 metros de comprimento e 5 de largura no seu interior. Foram encontrados vários utensílios também que podem ser observados no museu. Já aqui, no final, nessa última imagem, aqui nós temos o barco Thune, que foi o primeiro a ser descoberto em 1867. Infelizmente, foi encontrado em péssimo estado de conservação e atualmente só é possível ver a parte da plataforma. Tudo que era enterrado junto com as embarcações e os reis e rainhas, então se os reis e rainhas vinham a falecer, era parte de um ritual enterrar com eles alguns objetos que eles acreditavam que a pessoa usaria. O barco também, e colocavam ouro, prata, espadas, cavalos, comida e uma série de itens que eles achavam que os levaria a Valhall, que é o céu, né? Uma espécie de céu para esse povo. Os guerreiros, na realidade, prezavam pela morte durante a batalha. Então, para eles era um orgulho, era o desejo deles que morressem em batalha, para terem direito a entrar nesse grande céu, o grande salão dos deuses. E no barco também do museu foram enterradas 2 mulheres. Então temos lá 2 rainhas com muitos objetos, como carroças, objetos para cozinhar. Tem também outro barco, tem esqueletos e entre eles um guerreiro. Ele tem um corte, provavelmente veio a falecer por um corte na perna, bem profundo, porque é possível ver uma marca no fêmur desse esqueleto. E é muito interessante pensarmos que as mulheres vikings já viajavam pelo mundo. Tem relatos de países árabes dizendo que os vikings estiveram lá para fazer comércio e que as mulheres vinham também. Então imagina que poderosas só, desde o ano 750, 850, que elas estavam por aí viajando todo o mundo, lutando, carregando facas, né, espadas. O ouro dessas embarcações nunca foi encontrado. Então era bem comum geralmente encontrarmos túneis escavados ao lado dessas embarcações, sinalizando, né, mostrando que os saques foram feitos. Então o ouro e todos os objetos de valor foram roubados, certo? Outro ponto alto da Noruega é o skyline, né, o horizonte da cidade de Oslo.
não seria o mesmo sem um dos edifícios mais icônicos, que é a Ópera. Esse edifício de mármore que parece emergir das águas, que parece que veio lá das águas, é um dos monumentos mais visitados. Mas, afinal, o que ela tem de especial? É a arquitetura da Ópera de Oslo, que é vanguardista, com uma fachada inteiramente coberta de mármore e vidro. Um dos melhores mirantes da cidade encontra-se precisamente no telhado da Ópera de Oslo e é possível subir caminhando até a parte superior, então caminhando até aqui, e desfrutar das vistas únicas do fiord norueguês, do forte de Akershus e a ilha de museus e o bairro Pichorvika. Aqui nós também temos a Prefeitura de Oslo. A Prefeitura de Oslo fica localizada em um edifício construído em meados do século XX. Neste edifício ficam o prefeito e o conselho da cidade, que é o equivalente à Câmara de Vereadores, e é onde as decisões políticas e administrativas da cidade são tomadas. Os trabalhos de arte ficam expostos também lá na prefeitura. Foram feitos por artistas noruegueses e entre eles uma obra de Edvard Munch. Muitos eventos são realizados no local todos os anos, incluindo a célebre cerimônia do Prêmio Nobel da Paz. Então, aqui na prefeitura de Oslo tem uma sala em homenagem ao Edvard Munch. Vocês lembram dele? Aposto que sim, porque ele foi um renomado pintor e artista plástico norueguês, precursor do expressionismo alemão. Então, ele tem muitas obras, olha lá. Então, essa aqui, por exemplo, tem uma sala, as obras do Munch, elas revelam um espírito trágico, repleto de doença, morte, e esses temas foram recorrentes na infância do artista, haja vista que perdeu a sua mãe e as irmãs na juventude. Além disso, ficou muito efêmero, né? Muito doente, muito enfermo, muito doente, muito fraco também. E por esse motivo de solidão, melancolia, angústia, até de desespero, depressão e saudade da família, são assuntos frequentes nas obras de Munch. Aqui, numa obra um pouquinho mais alegre, o nome tem uma obra dele aqui, nós temos na sala da Prefeitura de Oslo um quadro, uma obra dele. Em homenagem, então, a esse famoso pintor norueguês, o Edvard Munch, de O Grito. Se eu falar esse nome dessa obra, vocês lembram? Ela é a menor sala, então é uma sala de recepção da Prefeitura de Oslo, e aqui fica a pintura de Munch, que se chama Life, de 1910, que mostra crianças e outras pessoas juntas ao redor de uma árvore, que é a árvore da vida. A sala é utilizada para recepções, almoços, jantares e conferências de imprensa. Então, aqui nós temos um quadro um pouquinho mais alegre. Porém, é comum, né, nos departamentos lá na Prefeitura de Oslo, pinturas e gravuras de rostos sem feições, desfigurados, com expressões distorcidas. Vão pensando aí, não lembrou quem é ele? É bem possível que você já deve ter visto uma de suas obras mais famosas, uma obra emblemática. Vamos conferir? Então, olha só. Aqui nós temos o quadro de Edvard Munch. Eu vou começar mostrando para vocês um quebra-cabeça desta obra. Assim, vocês vão reconhecendo partes dele até que o todo se revele e vocês o lembrem. Então, olha lá. Então, aqui nós temos uma primeira parte do quadro. Vou contar para vocês que é a parte de cima. Vocês conseguem já lembrar de algum quadro assim? Vamos seguir aqui o próximo. Olha só, aqui é a figura mais emblemática desse quadro. Aposto que vocês vão lembrar. Vamos lá. Agora já tá ficando mais fácil, não é mesmo? Aí, olha só. Então, aqui o quadro de Edvard Munch, O Grito, né? Falamos também em artistas, prefeito, conselheiros da cidade. Agora vou contar para vocês sobre a família real norueguesa, um pouquinho sobre eles. Lá, então, como eu disse para vocês, é uma monarquia constitucional, ou seja, eles têm um poder simbólico na Noruega. Olha lá a família real norueguesa, e aqui está escrito ex-princesa da Noruega, porque será? Vamos lá. O rei, o Harald V, e a rainha Sônia têm um pouco mais de 80 anos de idade.
o príncipe Rocco, que é o primogênito, vai ser o futuro rei, ele tem 40 anos. E casou-se com uma plebeia. Vejam só, a Matt Merritt, que está aqui na foto. A irmã do príncipe Rocco é essa daqui, né, a Martha Louise, e ela é ex-princesa, porque ela renunciou ao título da nobreza. Ela tem 3 filhas, foi casada, separou-se e hoje namora com um xamã. O que é um xamã? É um sacerdote, é esse daqui, que é um sacerdote tradicional do xamanismo que possui contato com o mundo dos espíritos, demonstrando particular capacidade de profecia ou cura. A Noruega é uma monarquia constitucional com uma democracia, olha lá, parlamentar. O primeiro-ministro é o chefe do governo, quem escolhe entre os membros do parlamento, que se chama Stortinget, que literalmente quer dizer que é uma grande assembleia. O Stortinget é composta por 169 membros eleitos por um sistema de representação proporcional. E essa aqui, ó, é a Erna Solberg, que é uma política, socióloga, politóloga, estadista e economista. Atualmente é a primeira-ministra e ela é líder do governo depois de ter obtido a vitória nas eleições parlamentares de 2013. E, afinal, nossa aula é sobre os embaixadores do futuro. Vamos relembrar, então, algo que você já tem visto há várias videoaulas. O que é uma embaixada? Pode ser melhor descrita como um local de representação de um país para outro e geralmente é baseada na capital, né? A base dela fica na capital do país. Uma das tarefas é agir como um representante diplomático no país em que está situado. Olha lá, então aqui o embaixador norueguês no Brasil, que é o Nils Martin, que é um servidor do Ministério de Negócios Estrangeiros da Noruega há 23 anos. Ele também é diplomata de carreira desde 1994. Ele é mestre em ciência política pela Universidade de Oslo, a capital, onde nasceu. Ele desembarcou em agosto de 2019 em Brasília, no Distrito Federal, para um mandato de 4 anos, com uma experiência de quem já ocupou vários cargos de gestão na capital norueguesa, tendo servido também na China, na Inglaterra e em Marrocos. E o que é o consulado? O consulado é um escritório satélite, né, que é uma embaixada. A diferença entre eles e vários consulados encontrados em um determinado país são o nível dos poderes e o tamanho do edifício desses consulados. Alguns consulados maiores são consulados gerais, né, e geralmente podem ajudar em um vasto leque de assuntos. Outros consulados menores muitas vezes são administrados por cidadãos particulares e são chamados de consulados honorários. Já esses consulados honorários muitas vezes têm o poder limitado e não emitem vistos e passaportes. E os consulados localizados no Brasil ficam em Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Salvador, Santos e São Paulo. Certo? Então agora nós não podemos deixar de falar sobre as curiosidades deste incrível país, não é mesmo? Olha só, eu trouxe uma coisa super diferente para vocês dessa vez, que é o sistema penitenciário da Noruega. A pena máxima para qualquer crime na Noruega é de 21 anos. Muitos dos presos condenados pelos crimes mais graves acabam por passar a pena nesta prisão de máxima segurança que fica em Halden. O objetivo é que as penas passadas nesta prisão sejam o mais reabilitantes possíveis, já que a maioria dos presos irá voltar a ser reintegrado na sociedade. Se ao fim da pena os presos forem ainda considerados perigosos para a sociedade, a sua pena pode ser estendida indefinidamente por blocos de 5 em 5 anos, para que a reintegração na sociedade seja funcional. As condições na vida da prisão imitam vida em liberdade. Então, os presos têm horários definidos, recebem atividades de formação, são encorajados a estudar, mesmo que à distância, cozinham as próprias refeições, fazem atividade física, têm aulas de música em um estúdio de gravação que fica ao dispor deles. Os guardas não estão armados e participam nas atividades de equipe e de maneira a criar um espírito de comunidade.
A prisão foi desenhada por um estúdio de arquitetura e inaugurada em 2010. Então, aqui sobre cada uma das imagens. Então, lá vocês vão observar que tem um banheiro privativo, um frigobar, que é uma pequena geladeira, uma televisão. Os guardas recebem 2 anos de treinamento no programa especial sobre direitos humanos, ética e lei. E a metade desses policiais são mulheres. São organizadas atividades das 8 da manhã às 8 da noite. Os guardas participam também das atividades ali, olha, de esportes, né? Então, de esportes em equipe. Para aliviar o ambiente, foram investidos milhares de euros em grafites e outros elementos visuais, como este grafite do Dolk aqui, no pátio exterior. E há também uma biblioteca. O estudo é sempre encorajado, né? Assim com uma frequência, mesmo que à distância, de escolas ou de universidades. A Noruega é recordista mundial em Jogos Olímpicos de Inverno, não é para menos, né? O clima deles é bem propício, com mais de 300 medalhas. O esqui é o esporte nacional do país e o cross country é a mais antiga. Entre diversas modalidades de esqui, é muito tradicional a Noruega, que já que foi lá que ele nasceu. Esse esporte, nessa modalidade, os atletas devem percorrer grandes montanhas nevadas e um esporte de muita ação, adrenalina, que permite aos mais experientes grandes saltos e voos. O snowboarding é outra modalidade de esqui muito popular na Noruega e o esporte geralmente é praticado em pistas próprias para este fim, localizadas também em altas montanhas. E vocês não acreditam que a Noruega foi multada nas Olimpíadas de Tóquio por usar shorts em vez de biquíni. No campeonato europeu, aliás, não foi nas Olimpíadas de Tóquio, foi no campeonato europeu de handebol de praia, que a Federação Europeia de Handebol disse que aplicou a multa por ser uma roupa imprópria. Imagina só. Então o assunto acabou tomando uma grande proporção no mundo, causando indignação e questionamentos. Uma cantora americana, Pink, inclusive, se propôs a pagar a multa para a seleção. Então, dado o tamanho desse movimento que essa multa causou, essa indignação que causou. E a pandemia provocada pela Covid-19 e outros... Então, antes eu quero mostrar para vocês aqui as meninas, né? Então, aqui elas estavam usando esses shorts que era considerado inapropriado. Mas aqui a pandemia da Covid-19 despertou nesse período de quarentena, trouxe à tona a criatividade, despertou a criatividade de muita gente, não é mesmo? Que ficou decidida ali a fazer frente à incerteza com alguma aprendizagem e divertimento. Há um novo desafio a correr à internet, que é a recriação de obras de arte famosas com objetos e cenários caseiros. O resultado é, no mínimo, de provocar boas gargalhadas. Há muitos exemplos, o difícil é precisar onde nasceu esse challenge, né? Percorre pelas redes sociais e é fácil encontrar os mais variados exemplos dessas recriações, desses challenges, de Vicente Van Gogh e outros artistas clássicos, olha só. Então aqui, olha essa aqui como ficou interessante, como ficaram parecidas, né? Relembram bem a imagem. E tem uma, inclusive, do próprio Edvard Munch, que é o homenageado norueguês também lá da prefeitura de Oslo. Então aqui com o quadro O Grito. E agora, para nossa atividade final, eu proponho a vocês que peguem na casa de vocês lá uma folha de sulfite, uma folha de caderno, lápis de cor e recriem a obra de vocês. Vejam que essa obra aqui, então o grito, né, o medo que ele estava sentindo era o quê? Do coronavírus, né? Então ali a imagem está representada pelo coronavírus. E se você quiser ir além, pode pesquisar outras formas, outras plataformas para utilizar esse desafio, esse challenge, como eu também coloquei aqui a minha imagem dentro do quadro também. Do que será que eu estava com medo, com o que eu estava apavorada, do que era o meu grito? Qual é o grito de vocês? Proponho que vocês também façam essa atividade em casa, certo? Espero que vocês tenham gostado de conhecer a Noruega junto comigo e até a próxima! Gente, se preparem porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês,
demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo.